Voltamos com Conversas Cruzadas. O assunto de hoje é a atual situação da indústria brasileira e principalmente a indústria catarinense. Nós estávamos falando no bloco anterior que há vários desafios aí para serem enfrentados pela indústria aqui no nosso estado. Falta de incentivo, problemas assim da própria concorrência internacional e com outros estados. Mas é mão de obra. Muito se fala que existe um abismo entre a mão de obra capacitada que realmente a indústria precisa. Como é que é o cenário hoje? César, por exemplo, o que tu vê na prática assim quando você precisa de mão de obra qualificada? Você falou no bloco anterior que não se mudava de repente para outro estado ou para outro país, até porque você teria um custo de fazer uma mão de obra novamente, contratar funcionários, treinar. Como é que você vê essa mão de obra hoje aqui no estado? Olha, eu vou dar um testemunho muito pessoal da minha empresa, da minha vivência. Hoje nós estamos sentindo assim um apagão de mão de obra. Para você ter uma ideia, nós desenvolvemos na nossa fábrica o ensino de primeiro grau indoor, segundo grau indoor, o estímulo ao profissional já empregado na fábrica, fazer um curso do Senai, que é uma força muito forte para hoje, para treinamento de mão de obra, preparação de mão de obra, mas está muito difícil isso. Nós temos aí o nosso presidente Glauco, um dos braços da federação, o Senai, oferecendo através de um programa do governo federal espetacular, o Pronatec. Nós temos falta de alunos para completar as vagas e os volumes de dinheiro disponíveis para isso. Isso é verdade. O Glauco até podia explicar um pouquinho mais. É verdade, mas isto corresponde à nossa realidade. Quando o mercado está aquecido, o trabalhador fica mais à vontade para não se qualificar, pois se precisa de qualquer trabalhador, né? Hoje é a dificuldade de conseguir. Mas o Senai, nós vamos investir nos próximos anos, só o Senai, 230 milhões em novos institutos de tecnologia, de inovação, de capacitação do trabalhador catarinense, né? Abrimos agora, por exemplo, quase 4.000 vagas nesse programa de aprendizado, de qualificação profissional. Preenchemos aí 3.800, mas vamos abrir mais 25.000. Quer dizer, nós vamos dobrar o número de alunos que atendemos no Senai, passando de cerca de 95 para 180 mil estudantes. Há um detalhe, talvez a informação a melhor informação que nós temos da economia de Santa Catarina se refere à abertura de novas vagas. No trimestre de janeiro a março, nós fomos o segundo estado a criar o maior número de vagas no país, a indústria de transformação de Santa Catarina. Nós só perdemos para São Paulo, que criou 32 mil novas vagas, e Santa Catarina foi o segundo colocado com 21 mil novas vagas. Mas se tem mais vaga, não é meio que paradoxal esse cenário de desindustrialização? É muito interessante. Tem vaga, né? É muito interessante a tua observação. Então eu queria dizer o seguinte: o industrial catarinense, apesar das dificuldades, apesar da crise, apesar da carga tributária elevada, do baixo desempenho de produção industrial, é um industrial que acredita na recuperação da economia. Ele investe no setor industrial, ele cria novas vagas, porque ele está sempre olhando para frente. Ele não está olhando pelo retrovisor, o que aconteceu no passado. E nós acreditamos, certamente, de que a indústria de Santa Catarina terá condições de dar a volta por cima. O que nós pedimos? Um ambiente mais favorável ao desempenho do setor industrial. Com medidas, aí eu discordaria um pouco, Silvio, porque eu acho que o governo tem tomado medidas pontuais, mas poucas medidas estruturais. Quer dizer, nós temos que avançar na questão da reforma tributária. E isso até é interessante, porque parece que o brasileiro, o próprio setor industrial, cansou de falar em reforma tributária e hoje já não se fala mais nisso. E nós ficamos satisfeitos quando o governo desonera 10 ou 15 setores da folha de pagamento. Mas nós precisamos, de fato, avançar estruturalmente. É uma reforma tributária, uma reforma política no país, uma reforma que reduza o custeio da máquina administrativa e sobre mais recursos para investimentos. É isso que, de fato, nós precisamos para resgatar a competitividade do setor industrial. Só um ganchinho aqui também, o presidente.
Eu queria te perguntar até, você concorda com a Fiesc de que tem oportunidade para o trabalhador ele crescer ou não? Só para dar assim, o nosso estado é um estado muito privilegiado em termos de diversificação de indústria. Nós temos no estado de Santa Catarina uma indústria que cresce e não para de crescer, que se chama indústria da alimentação. O setor de carnes e derivados cresce continuamente. Mesmo porque nós somos a China do mundo, em termos de produção de carne. Nós somos o segundo produtor de carne do mundo, né? Então, o nosso preço é competitivo no setor de alimentação. Então, ela cresce. Então, se a gente pegar os números de crescimento na indústria de transformação, pode ver que o setor da indústria de alimentação ela tem um percentual muito bom nesse sentido. Agora, falando de qualificação de trabalhadores, falando de crescimento, né, de trabalhadores nas indústrias, nós temos vamos dizer assim, uma contradição, né, no sistema hoje de treinamento no Brasil, né? Tanto o presidente quanto eu somos conselheiros no Senai Nacional. Nós temos essas discussões contínuas lá dentro e todos os números que a gente tem conversado por aí é o mesmo que a gente tem um acesso. Mas a grande verdade é que a qualificação profissional dos trabalhadores, ela começou há 10 anos atrás e ainda começou com cursos ou então com um sistema duvidoso de qualificação por parte do governo, né? Se fazia curso de 50 a 60 horas para qualificar trabalhador. Onde é que a gente vai qualificar trabalhador com 50 a 60 horas de curso? Hoje, no Pronatec, a gente tem no mínimo de 160 horas para que ele possa realmente ter um desempenho muito, vamos dizer, favorável dentro das indústrias. Então, quer dizer que o investimento, ele passa a ser, vamos dizer, um investimento certo. Antigamente botaram muito dinheiro fora e não formavam ninguém. Isso era a grande verdade. Então, nós estamos aqui há 50 anos atrasados com qualificação profissional. 50 anos. Não é agora que a indústria nacional deu um salto, né, na sua economia, deu uma retraída nos últimos anos, por conta até mesmo das crises pontuais. Mas a gente vê, né, que há necessidade dessa qualificação ser mais efetiva. Né? Os trabalhadores precisam ter mais acesso. Tem muitos trabalhadores que não conseguem ter acesso à qualificação. Ele sabe que tem o curso, vai atrás do curso e a burocracia ainda emperra muito a qualificação. Vou fazer um comentáriozinho. Eu acho que a percepção do treinamento do trabalhador partiu muito mais da iniciativa privada através do Senai, que é um serviço da indústria, é um serviço não governamental, ou seja, é nosso. O treinamento da mão de obra, a preocupação pelo lado social dessa mão de obra, através do SESI, tem trabalhos belíssimos, tem um esforço muito grande para manter essa mão de obra sadia, saudável, etc, etc. O Senai, por consequência, treinando essa mão de obra. Nós temos IEL, temos desenvolvimentos muito interessantes nos braços aí, então, da Federação das Indústrias. E eu vejo o seguinte, a grande sacada foi sempre a iniciativa privada. Eu acho que o governo ele está vindo, eu não sei se é a reboque, ele está vindo depois. Eu acredito que o maior volume de mão de obra treinado no Brasil hoje tenha sido em todos os tempos do Senai. Existem escolas técnicas, etc., mas o Senai é o campeão. Que o Mafra falou, e falou muito bem, nós sentimos isso no Senai, professor, e tivemos que, inclusive, fazer um ajuste no nosso programa. O que estamos fazendo? Como o aluno chega com pouca capacidade de aprendizado industrial, de profissionalização, nós estamos dando ao aluno no ensino médio, recuperamos então a defasagem que ele traz do ensino público, né, tradicional, e num turno o ensino médio, no outro turno o ensino profissionalizante. Então, aí sim, nós conseguimos fazer com que o aluno tenha mais condições de rendimento escolar. Pode completar, professor. Eu queria colocar algumas coisas, quer dizer, na verdade, como na vida, as oportunidades existem, se elas não forem aproveitadas, nada garante que elas voltarão. O que nós estamos observando no Brasil, isso na crise de 2008 para cá tem demonstrado, porque pela primeira vez a crise não foi da América Latina, não foi nos países de desenvolvimento em processo ainda, a crise foi nos países ricos, né? Então, abre-se a oportunidade para o Brasil, está se abrindo a oportunidade para o Brasil de forma fantástica para projetos maiores de crescimento, né? Por isso que nós estamos discutindo o futuro do país, e sobretudo, em particular, a nossa indústria, né? E essas oportunidades precisam ser aproveitadas. Essa possibilidade de crescimento de vários e vários setores, né, não tem encontrado uma mão de obra qualificada.
né? Porque, como eu estava colocando, o setor de software na Grande Florianópolis, ele está sendo pressionado, como também no caso do segmento produtivo do César, né? Assim também são vários e vários setores. Mas algumas questões têm que ser colocadas, porque a educação é um processo, não se faz do dia para a noite. Né? A médio e a longo prazo. E a médio e a longo prazo. Então, e também porque nós também tivemos uma estrutura extremamente desigual, perversa, do ensino, por exemplo, superior no Brasil. A questão de 7 anos atrás, né, cerca de 70% das pessoas que entravam na universidade pública eram pessoas acima de 10 mil reais, 7, 8 mil reais por família. Renda, né? Certo, de outra renda, né? Então, essas modificações que vêm sendo feitas, hoje, eu, por exemplo, estava ouvindo na televisão, o governo criou o ProUni. O ProUni possibilita 1,1 milhão, pelo Jornal Nacional de hoje, 1,1 milhão pessoas sem renda, o governo paga para as faculdades particulares abrirem possibilidade de estudarem. Agora, recentemente, o Superior Tribunal Federal, por 8-0, retificou o sistema de cotas. Então, nós temos uma desigualdade perversa que agora estoura no sentido que o país está querendo crescer, tem possibilidade de crescer, setores estão crescendo, mas não tem uma mão de obra, porque não alargou esse processo, né? E é claro, e nesse sentido, o Senai tem um papel importante nesse processo de formação de uma mão de obra técnica, as escolas técnicas federais nesse sentido, né? Mas eu vejo que nós estamos num processo de construção. É importante nós apontarmos os erros, né, para buscarmos soluções, né, nesse processo. Mas o processo de qualificação é uma qualificação perversa que o país sempre privilegiou uma minoria para ter acesso às coisas, né? E hoje esse processo já abre essa possibilidade, né? E educação é lucro para a indústria, né? Principalmente, eu estava fazendo uma matéria, eu fiz uma matéria há 2 anos contigo, né? Foi. E você falou que o segredo de manter a indústria por tanto tempo era na área de inovação tecnológica. Com certeza, inovação o tempo todo. Sem educação é difícil ter inovação. E será que Santa Catarina está realmente investindo, não só na educação, mas mesmo nas indústrias, para ter tecnologias diferenciadas para poder competir com indústrias de outros estados e de outro país? Vamos voltar nesse assunto daqui a pouco, depois do intervalo.